E essa semana eu quis discutir, né? Semana passada a gente discutiu um tema bem polêmico, que foi a questão da supervisão dentro da terapia ABA. Essa semana eu participei de uma conferência de comportamento verbal. Para quem não sabe, comportamento verbal, bom, vamos chamar aí que teoria de comportamento verbal. A teoria de comportamento verbal é uma teoria que está dentro da análise do comportamento e que busca estudar e explicar a linguagem e a comunicação sob uma ótica, sob um ponto de vista funcional, sob um ponto de vista da ciência do comportamento, da análise do comportamento. E eu participei de uma conferência que ocorreu lá no Texas, mais precisamente, né, na cidade de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e eu assisti diversas palestras sobre esta temática. Então, era uma conferência que se chama Conferência de Comportamento Verbal. Bom, eu comecei na internet, na verdade, não necessariamente na internet, né, mas eu comecei o meu primeiro curso online, o meu primeiro curso que eu dei online foi lá em 2017, onde eu comecei a ensinar as pessoas a conhecerem e a aplicarem um protocolo de avaliação da linguagem baseado na teoria de comportamento verbal, muito utilizado com pessoas com atrasos no desenvolvimento da linguagem e da comunicação, que foi começar a ensinar as pessoas o VibMap. Na época, não tinham cursos de VibMap, pessoas que davam cursos de VibMap com tanta frequência. Cursos online, eles não existiam, pelo menos não que eu tivesse conhecimento. E olha que eu pesquisava muito e estudava muito, porque eu precisava do ensino online para que eu pudesse adquirir conhecimento, pessoal. Haja vista que eu tinha 2 crianças pequenas em casa, né? Então, eu tinha um bebê em casa, que era o Benício na época, que hoje daqui a pouco já faz 8 anos, mas ele era um bebê. E eu tinha o Dioguinho também, uma criancinha de 3 anos ali, mais ou menos, na época. Então, eu precisava do ensino online porque eu não podia viajar. Eu não podia me ausentar e deixar praticamente 2 bebês em casa, né? Quem é mãe se identifica com essa situação, né? Não sei se vocês já passaram por situações de vocês não poderem ir a determinados cursos, treinamentos, congressos, porque a gente tem filho pequeno e em muitos momentos é difícil a gente se ausentar. Muitas vezes você tá ainda amamentando ou são crianças muito pequenas que você realmente não vai conseguir se ausentar. E então eu realmente comecei, então assim, eu procurava e não encontrava. O que tinham eram treinamentos presenciais, geralmente mais na cidade de São Paulo. Bom, fui, né, comecei a estudar sobre o VibMap lá em 2015, 2017, resolvi compartilhar o meu conhecimento através de um treinamento online. Então, desde 2015 que eu comecei a estudar sobre comportamento verbal. Por quê? Porque comportamento verbal está dentro da análise do comportamento aplicado. E o que eu vejo que as pessoas têm? Elas têm uma grande dificuldade na compreensão, e aí é por isso que eu chamo de polêmica, porque as pessoas foram treinadas, né? Inclusive até nesse final de semana, a gente teve prática supervisionada com os alunos, que esse encontro de discussão de casos, a gente teve prática na sexta, a gente teve prática no sábado, e a gente conversou muito sobre essas questões. E nós ainda temos, né, as pessoas, né, muitos de vocês foram formados dentro das universidades, dentro dos cursos de graduação que vocês fizeram e dentro das pós-graduações que vocês fizeram, vocês ainda foram treinados, ensinados uma visão de
ainda muito fragmentada de intervenções. Muitos de vocês viram pouco sobre transtornos do neurodesenvolvimento na faculdade, a título de graduação. Haja vista que os cursos de graduação, seja se você fez uma graduação em psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, pedagogia, se você fez esses cursos que geralmente são os profissionais que atuam com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, você muito provavelmente não se aprofundou tanto em transtornos do neurodesenvolvimento. E você foi preparado para uma intervenção com uma ideia de que é o fonoaudiólogo que faz falar, é o terapeuta ocupacional que ensina habilidade de independência e autonomia, é o físio que vai cuidar da questão motora. Aí começou a ter, muito provavelmente, e existe até hoje, brigas entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que a gente sabe que existe. O psicólogo cuida das questões cuida das questões emocionais. É ele que cuida dos problemas emocionais das pessoas. Quem mais? O pedagogo é o professor de sala de aula. É quem tá ali na sala de aula ensinando. Quem mais? Deixa eu ver se eu esqueci. O psicopedagogo, a título de graduação que nós temos, mas não tem muito tempo que nós temos essa graduação em psicopedagogia, mas nós temos essa pós-graduação em psicopedagogia, eu não sei desde quando no Brasil, mas já temos aí há um bom tempo. O psicopedagogo, pois é, Silvia, o psicopedagogo é quem cuida das dificuldades de aprendizagem. Se o indivíduo tem dificuldades na aprendizagem, não está aprendendo da maneira como ele deveria, ele vai pro psicopedagogo. Então, geralmente, colocou-se as profissões em caixinhas. E você precisa ficar dentro daquela sua caixinha que os seus mestres te treinaram. Muitos de vocês, eu sei que vocês tiveram grandes mestres, mentores aí, pessoas que vocês confiam, que vocês gostam, seja a título de graduação, de pós-graduação, de sei lá o que. Eu não tive esse mentor, essa pessoa, né, durante a minha aquisição, durante a minha jornada de aquisição de conhecimento. O meu mentor fui eu mesma, com os meus livros, estudando, buscando e fazendo os questionamentos que me faziam sentido e que eu achava pertinente. Então, o mundo mudou. O mundo mudou. E o mundo, ele tem passado por uma transformação gigantesca, cada vez mais rápido, cada vez mais as coisas elas estão mudando de forma frenética, de forma rápida. Estudos vão saindo, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente busca conhecimento, mais provocadores nós ficamos. Às vezes, as pessoas nos chamam de polêmicos, né? E querem usar isso como se fosse um demérito da nossa parte. Porque você é uma pessoa muito polêmica e jogando isso para o lado negativo. Mas eu encorajaria vocês a não utilizarem a palavra polêmica, né? Ser alguém que questiona é um ser humano ali polêmico. Claro que tem pessoas que são polêmicas no sentido negativo, mas eu gosto de pensar, eu tenho a convicção muito forte de que eu sou uma pessoa provocadora, de que eu sou uma pessoa que questiona, questionadora. Tanto sou que fiz uma graduação em Direito. Né? O que eu nasci pensando que eu ia ser era uma operadora do direito, seja a nível de advocacia, seja a nível de um concurso público. Então, eu fiz 5 anos numa faculdade de direito, onde você está acostumado a debates, a questionamentos. Um professor de direito, ele jamais vai chegar numa sala,
pelo menos não é muito comum que se faça, e ele vai impor a opinião dele e jogar em cima a opinião, o que ele pensa, o que ele acha, mesmo se ele for um magistrado e estiver numa sala de aula. Porque é comum você ter juízes que dão aula, promotores, procuradores, defensores públicos, pessoas que atuam dentro, né, da estrutura jurídica, da estrutura do judiciário e que vão dar aula. E mesmo se ele for um juiz, né, de primeiro ou de segundo grau, dificilmente ele vai entrar numa sala de aula e ele não vai encorajar que os alunos debatam. Ele não vai encorajar ideias diferentes, pensamentos diferentes, correntes diferentes. Então, eu vim desse background, né? Eu tive essa formação e me casei com alguém do direito, né? Como vocês sabem, me casei com o Diogo, que é de uma família do direito. Então, eu acabei vendo isso como normal. Só que quando a gente entra na seara da saúde e da educação, mas principalmente da saúde, existe uma hierarquização que tentam colocar pra gente. E as pessoas tentam se esconder atrás dos seus títulos, atrás dos seus mestrados, dos seus doutorados, disso e daquilo. E que são pessoas, muitas vezes, sem experiência de campo de batalhas. São pessoas que vivem de bolsas públicas ou de seus salários públicos dentro das universidades. E elas querem ditar regras, elas querem ditar como as pessoas devem agir, pensar e proclamar a sua opinião. Como eu sempre tive o background de provocação, de questionação, né, de questionamento, de ir buscar na fonte, eu realmente não me dei muito bem com esse lugar que tentaram me colocar. Ó, você não pode questionar isso porque fulano falou que é assim, fulano falou que é assado e tem que ser assim. E eu tenho uma grande motivação interna que me move, que é ter um filho autista e buscar conhecimento em prol dele. E com amor de mãe, meu bem, você não brinca. Com amor de mãe e com uma força que as mães têm de lutar pelos seus filhos, isso ninguém deveria brincar. Jamais tente dizer para uma mãe que ela não pode, que ela não é capaz, quando ela está buscando algo pelo seu filho. Aquilo que ela tem de mais valioso na vida dela. Foi justamente isso que tentaram fazer comigo, mas que eu nunca me deixei colocar nesse lugar. E aí vem vocês, profissionais, que muitas vezes não têm filhos atípicos. Vocês são profissionais. Vocês escolheram, por N motivos, se capacitar e atender esse público de crianças, de adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento. Vocês vieram para esse mundo por escolha. Seja lá quais são as suas motivações internas para terem essas escolhas. E aí a gente fica pensando, né? Vocês muitas vezes são colocados em dilemas, muitas vezes até dilemas éticos, dilemas onde às vezes vocês veem um colega falando, fazendo atitudes que não são as mais adequadas. E aí você pensa, será que eu devo realmente brigar pelo meu paciente ou pelo meu aluno se você está no ambiente escolar? Você vê as coisas acontecendo de maneira errada, de maneira equivocada. Ou você vê barreiras que estão impedindo o seu trabalho. Haja vista, você foi criado, você foi fruto de uma formação que te colocou dentro de caixinhas. Onde o fono é quem faz falar,
Então, você, professor, não pode estimular a linguagem. Você tem que ensinar o menino a ler e a escrever. Mas você, professor, ou você, psicopedagogo, que resolveu trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, você não entendeu que para você fazer o menino falar, você precisa da linguagem desenvolvida? Quer dizer, para você fazer o menino ler, você precisa da linguagem desenvolvida? Como que você vai ensinar como que você vai ensinar leitura, escrita, interpretação de textos sem uma base de linguagem sólida? E aí, o que você vai fazer com a sua caixinha? Você vai cruzar os braços e vai falar assim, não tem nada que eu possa fazer, porque quem faz falar é o fono. Leve para o fono. E a família? Não vai estimular essa criança em casa e fazer treinos contínuos, estimulando a linguagem e a comunicação? E o fono? Que é o profissional mais importante, porque é quem faz falar. O fono não vai treinar os pais, porque ao treinar os pais, ele estaria ensinando a fonoaudiologia para pessoas que não são profissionais da área. Ele vai ficar com medo de receber um julgamento dos seus pares. E aí você não vai lutar pelo seu paciente? Porque o seu compromisso maior é com a sua amiguinha, com a sua coleguinha que divide clínica com você, que divide consultório com você? Você vai ficar de braços cruzados porque você faz uma sessão de 30 minutos 2 vezes na semana e só você pode ensinar comunicação e linguagem? E aí, ele tem um problema de comportamento na sua sessão. Ele começa a chorar sem parar. Você vai imediatamente encerrar a sua sessão, porque quem resolve problemas de comportamento é o psicólogo. E aí você vai passar a mão no telefone, pegar e ligar para o psicólogo, para que o psicólogo possa vir resolver esse problema que você está tendo na sessão aqui e agora. Porque quem resolve problema de comportamento, criança chorando na sessão, é o psicólogo. Porque essa criança tá com algum problema socioemocional, algum problema que o psicólogo tem que resolver. E aí, vocês vão ficar nesse empurra, pegando a criança e dividindo ela em pequenos pedaços e atrasando o desenvolvimento dela? É isso que você quer? É isso para você honrar os seus mestres lá da graduação, que nunca pisaram o pé, muitas vezes num consultório? Não sei. Cada um vai viver as dores e as delícias das suas próprias atitudes. Vocês vão viver as consequências das suas próprias atitudes. O que eu sei é que eu acredito em profissionais que brigam pelos seus pacientes. E aí, eu vou contar uma breve história para vocês que não tem nada a ver com o mundo do autismo, mas que mostra para vocês o quanto o profissional diferenciado é aquele que briga pelo paciente. Pois bem, eu, há alguns meses atrás, há quase 1 ano atrás, coloquei lentes de contato nos meus dentes. Eu estava muito incomodada com o meu sorriso, meu dente ser muito pequeno, e eu estava muito incomodada. Ok, procurei um profissional que fez esse serviço. Passei por trancos e barrancos, fiz uma cirurgia na gengiva, tive que esperar 15 dias com dentes provisórios até que essas lentes fiquem prontas e foi um pampeiro danado, foi terrível, sofri demais. Nunca senti tanta dor na minha vida do que os momentos que eu passei para colocar essas lentes de contato. Só que o problema foi que, ao colocar as lentes de contato com esse determinado profissional, eu comecei a sentir muitas dores depois de ter colocado as lentes.
E quando eu falava com ele sempre falava que essa dor era normal, que era um processo inflamatório que foi criado ali na minha boca, ali na minha gengiva, que a minha gengiva ia ficar inchada por um tempo e que essa dor era normal. Ele não me passou nenhuma medicação para tomar, ele só me passou uma solução oral para que eu fizesse gargarejos e só. Eu comecei a tomar remédios por conta própria e estava tomando remédios inadequados que não estavam resolvendo o meu problema de dor. Cansada de sentir dor, fui eu buscar um outro dentista, porque este dentista havia perdido a minha confiança, haja vista que ele tratava a minha dor como normal. Você que é sensível demais, você sempre teve essa sensibilidade muito aguçada na sua boca? Não, nunca nem tive dor de dente, já cheguei a passar 3 anos sem ir no dentista. Não tenho problemas com cáries, nunca fui de ir ao dentista de maneira frequente. Não, eu sou forte para dor, muito pelo contrário. Não entendo por que estou com essa dor, mas ela está me incapacitando, ela está atrapalhando a minha produtividade, eu não aguento mais sentir dor. Então fui buscar outro dentista, já que esse dentista que fez o trabalho, ele realmente não arranjava uma solução. Então ele perdeu a minha confiança por esse motivo. Mas não briguei com ele, não fiz nada, não ameacei processar ele, não fiz nada. Simplesmente não voltei lá mais. Fui fazer um tratamento com outro dentista que eu já conhecia, que era um dentista da minha mãe, que já fez diversos procedimentos bem de implantes, coisas bem chatinhas na boca da minha mãe há muitos anos, que ele cuida da minha mãe. Fui procurá-lo. Ele com a agenda lotada, teve que fazer um encaixe, maior loucura, expliquei a história, falei. E aí ele me perguntou, né, a secretária dele me perguntou mais de uma vez se eu tinha certeza que eu não queria voltar no dentista anterior. Eu falei, eu tenho certeza que eu não confio nesse profissional e eu não vou pisar mais na clínica dele, porque ele perdeu a minha confiança. Pois muito bem, fui nesse novo dentista, ele fez alguns ajustes, tinha alguns erros aqui nas minhas lentes, fiz uma radiografia, fiz tudo, beleza. Descobri que eu estava com apertamento, eu estou apertando os meus dentes à noite. Então, que eu tinha que fazer uso daquelas plaquinhas de bruxismo, né? Não sei se alguém tem, mas tem aquelas plaquinhas super chatas que você usa à noite para dormir, para te ajudar. Fiz um botox terapêutico, porque a minha língua chegava a estar toda marcada com os meus dentes. Então, fiz esse procedimento. Beleza, fizemos o botox. E aí, algumas noites eu dormia com a plaquinha, outras não. E aí, de um tempo pra cá, eu já tava dormindo sem essa bendita dessa plaquinha, porque ela é terrível. Dá ânsia de vômito. Não sei se vocês já usaram, mas é muito incômodo usar aquilo. E aí, o que eu fiz esses dias pra trás? Quebrei meu dente. Quebrei uma lente de contato. Quebrei dormindo. Acordei na hora com crack na boca. Uma sensação horrível. Então, o que eu tive que fazer? Tive que entrar em contato com o dentista anterior para poder pegar os dados daquela lente, a cor, o material, para que pudesse ser colocado o mesmo material nos meus dentes. Mais uma vez, a secretária do dentista me perguntou: você tem certeza que você não quer voltar para o outro dentista? Não quer que ele faça essa reposição das lentes, porque ele vai fazer com o mesmo laboratório que fez os seus outros dentes e tudo. Falei, tenho certeza, lá eu não quero pisar. Quero que o doutor fulano assuma o meu caso. Ok. O doutor fulano, que é quem cuida de mim agora, poderia ter se recusado a cuidar de mim. Porque ele sabia que ele poderia entrar no embate com o dentista anterior. Beleza? Fomos, tive que solicitar todos os meus dados. Meu dentista atual teve que entrar em contato com o laboratório que fez as minhas outras lentes, porque ele queria que o mesmo laboratório fizesse para que ficassem iguais.
já que era o dente canino. Então, a gente tem um canino do lado esquerdo e um canino do lado direito. Então, nada mais natural que ele solicitasse ao mesmo laboratório que fez para fazer, porque visando a qualidade do trabalho final. Pois bem, este laboratório se recusou a fazer a minha lente de contato. Muito provavelmente, por quê? Porque o dentista anterior ligou para eles e falou, ó, não faz para essa paciente, porque ela procurou outro dentista, não faz. Provavelmente eles tinham uma relação de amizade e até mesmo sacrificando seu próprio negócio, já visto que eles iam ganhar por isso, por esse trabalho. E eles também, a gente poderia ter processado esse dentista anterior pela falta de ética dele de ter feito isso. E aí, tivemos que pedir um outro laboratório, o laboratório que o meu dentista atual já trabalha, para que ele tentasse chegar o mais próximo possível do dente do outro canino, para ficar os dois caninos iguais. Meu dentista ficou extremamente irritado e nervoso e falou assim, agora eu comprei a briga por você, Michele. Porque eu achei de uma atitude tão antiética desse profissional, já é o segundo caso que eu pego dele, de serviços mal feitos dele. Mas eu nunca, jamais faria o que ele fez, que foi ligar no laboratório e falar para eles não fazerem a sua lente de contato. Então ele comprou uma briga e arranjou de certa forma, um problema. Ele brigou com o laboratório, ele provavelmente não vai querer olhar na cara do dentista que fez isso. Ele ficou extremamente irritado, muito irritado com a situação, porque foi uma coisa muito absurda que aconteceu. Então, se inspirando nessa história que aconteceu com o meu dente, eu quero saber de vocês. E vocês brigam, lutam pelos pacientes de vocês? Porque com essa atitude dele, isso me faz ser fiel a ele. E apenas querer que ele mexa nos meus dentes e tenha boas referências dele. O contrário do outro dentista, que eu jamais vou divulgar o nome dele publicamente, mas que eu jamais vou recomendá-lo para ninguém, porque ficou sendo como uma pessoa antiética, não confiável e que não faz um trabalho de qualidade. Qual é o profissional que você quer ser na sua área? Porque é só uma questão de tempo para você ser desmascarado no mercado. Lembre-se que você está no mercado onde você tem pais extremamente engajados. E o seu nominho vai rodar nos grupos de WhatsApp dos pais todos, como aquele profissional que só quer se ver bem com seus mestres, com seus coleguinhas, com a sua associação, com o seu conselho. E só um parênteses sobre associações. Associações não fazem leis. Associações não mandam em nada. Você sabe o que é nada? Associação não faz norma. Associação não faz lei. Se existem pessoas que não sabem dos seus direitos, que nunca leu uma Constituição Federal, que não sabe como leis são elaboradas num país, eu honestamente não posso fazer nada por essas pessoas. Eu lamento muito que o seu senso crítico seja tão baixo que você não tenha esse conhecimento. Você tem medo do julgamento dos seus colegas. A maioria dos profissionais tem medo do julgamento dos colegas. Você tem medo de ser excluído pelos seus amiguinhos. Isso pode até ser algo que acontecia no passado. Talvez há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, onde existia um coronelismo muito arraigado dentro de cada uma das profissões de vocês. Existia o rei, o dono da psicologia, o rei, o dono da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da fisioterapia. Só que o mundo mudou. E o profissional do futuro é o profissional que se adequa com maior rapidez a essas mudanças.
O mundo de hoje não é mais o mundo dos mestres, dos doutores, dos pós-doutores, de quem você é especialista X pelo seu conselho e o seu mestre, ele te recebe, ele fala com você, ele sabe que você existe, ele sabe o seu nome. O mundo hoje é dos fazedores, que geram resultados em prol do paciente, em prol do cliente, em prol do aluno. O mundo de hoje são dessas pessoas, são das pessoas que geram resultados. O mundo daqueles que formaram, porque eu me formei na Universidade Federal do Bob Santo. Porque eu me formei na Universidade Federal do João Frederico. Esse mundo, ele já passou. Um pai para te contratar, dificilmente ele vai perguntar onde você fez faculdade. Mas ele vai julgar as suas atitudes pelo seu nível de empatia pelo filho dele, pela família dele. Se você não vai querer levar uma criança à força para o seu consultório, se você tem problemas com o pai dentro da sua sala, observando aquilo que você está fazendo, e você pode ter certeza que o que eu puder fazer para preparar esses pais, para trazer esse conhecimento para eles, para jogar essa pulga atrás da orelha deles, para que eles possam adquirir esse conhecimento, para olhar para o trabalho de vocês, se é com qualidade ou não, vocês podem ter certeza que eu, com toda a minha reverência, com toda a minha provocação, eu irei fazer. Como eu já faço desde 2016, que eu tenho página na rede social, ou 2015, eu já não me lembro mais. Então vocês podem ter certeza. Se posicionem, se coloquem, mesmo que você ache, porque é o doutor médico, neuropediatra. Não é sobre isso. Quem mais trabalha com a criança são os terapeutas, não são os neuropediatras, não são os psiquiatras. Os neuropediatras, os médicos, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O mundo funciona à base de dinheiro. Se vocês ainda não se realizaram sobre isso na vida de vocês, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O mundo, ele funciona à base do dinheiro. Quem tem o dinheiro, manda, tá? Infelizmente, é assim. Pensa comigo que o médico precisa de dinheiro. Porque o médico tem boleto para pagar igual eu, igual você. Ele tem os boletinhos dele para pagar. Não se engane. Não se deixe diminuir porque o médico manda, porque o médico sabe, porque às vezes ele não sabe porcaria nenhuma. Quantas vezes você chega num consultório e o médico não sabe porcaria nenhuma de autismo ou de transtorno do neurodesenvolvimento, só que infelizmente ele tem o poder da caneta. Pois muito bem, se ele tem o poder da caneta, vamos começar então a responsabilizar juridicamente os médicos que estão fazendo coisas erradas. Faz uma denúncia dele lá no conselho dele. Entra com uma ação judicial contra ele. Se mexe. Para de ficar reclamando e aceitando essa hierarquia dos médicos perante o resto da sociedade. Vocês estão vendo que quando eu falo, não é porque eu sou implicante com o fonoaudiólogo, não é sobre vocês, não é sobre a profissão de vocês. Se é o psicólogo, se é o fonoaudiólogo, se é não sei o que. Não é sobre vocês, eu tô me lixando sobre a profissão de vocês, porque eu não sou da profissão de vocês, eu não sou do conselho de vocês, eu tô me lixando pra isso. Eu me importo com o bem-estar das crianças, dos adolescentes, dos adultos, das famílias e dos profissionais que me pagam para serem treinados e para terem o nosso apoio. Pra mim é sobre isso. É sobre prestar um atendimento de qualidade digno, é sobre tratar o outro da mesma maneira que eu gostaria de ser tratada, da maneira que eu gostaria que o meu filho fosse tratado.
Está na hora da gente dar um basta em quem quer trazer uma hierarquia de equipes multidisciplinares, onde o médico está no topo da pirâmide e a educação e o pedagogo está lá abaixo da pirâmide. Chega disso. Não me interessa se ele é médico, se ele é neuropediatra, se ele é psiquiatra. Me interessa como que ele está agindo dentro do consultório dele. Se ele tá demorando 1 ano para fazer uma porcaria de um diagnóstico, ele é um mau profissional, muito provavelmente. Ele não tem conhecimento, segurança clínica para dar um diagnóstico. É isso. Não tem lógica os pais chegarem no meu direct e me contarem que eles estão pagando por serviços que a equipe multidisciplinar dos doutores, formados provavelmente de psicólogos, fonoaudiólogos, a turma aí, médicos também, falarem que a média de um diagnóstico de autismo para acontecer é de 1 ano. É de 1 ano por profissionais que, assim, né, vamos colocar um pi, por profissionais que não são capacitados. Isso sim. Senta a bunda e vai estudar a porcaria dos critérios diagnósticos. Vai fazer um curso de inglês para você aprender a ler artigo científico em inglês. Porque a grande maioria dos profissionais nem inglês sabe ler. E quer esfregar na minha cara que mestrado e doutorado é importante. Nem ler artigo científico em inglês você sabe. Como é que você tá lendo? Você tá lendo a produção do Brasil, que é mínima. E sem falar que a língua universal da ciência é o inglês. Desculpem se os seus mestres amados não te deram essa aula. Desculpa. Mas alguém precisa falar pra vocês, porque ainda dá tempo. Deixe o seu ego na caixinha. Sabe aquela caixinha que eu falei lá no início? Que as pessoas colocam as profissões dentro das caixinhas? O fono faz falar, o psicólogo é quem cuida dos comportamentos e questões emocionais. Pega o seu ego, enfia dentro dessa caixinha e deixa lá, soca lá. Soca. Ou senão, é muito fácil, muda de profissão. Muda de profissão. Para de atender autista, para de atender meninos com TDAH, para de atender meninos com transtornos motores. Para de atender, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Faz um concurso público. Vai ser professor lá de universidade, ficar ganhando dinheiro para ficar viajando para congresso, ao invés de prestar atendimento à comunidade que precisa. Num país de terceiro mundo, a gente vê doutores viajando para conferências para fazerem networking. E quem que banca tudo isso? Os empresários, como eu, que pago imposto, que todo dia 20 vou lá e pago meu simples. Como meu pai, que é empresário, que todo dia 20 vai lá e paga o simples dele, paga os impostos dos funcionários. Quem paga? Os donos de empresa, as pessoas que pagam imposto de renda. Nós que bancamos esse luxo da corja pública. Infelizmente. E as crianças, as famílias ficam desamparadas. Os profissionais não param para fazer treinamento de pais. Porque, vão me julgar, eu tô ensinando um pai a fazer sessão de terapia ocupacional. O que o meu coleguinha vai falar? O que o meu mestre vai falar? Me poupa, gente. Me poupa com isso. O mundo vai engolir vocês vão ficar sem emprego. Vocês vão ficar sem trabalho. Vai ficar sem trabalho. Vocês acham que não? Mas um dia essa conta chega pra vocês. Um dia essa conta vai chegar. É o que eu falo. Prefiro dormir com a minha consciência tranquila. Que eu estou formando pessoas para atender com dignidade indivíduos com atrasos no desenvolvimento. E a chave para você atender com dignidade é o estudo. E para estudar, você tem que abrir mão de certas coisas. Agora, os meus filhos estão no shopping com meu marido. Eles foram pro restaurante. Eles passaram aí tem umas 6 horas que eles estão fora. Eu passei a tarde estudando. E essa não é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez que eu fiz isso, não. Já perdi as contas.
Não são todos os eventos sociais que eu posso ir. Não é final de semana, sábado e domingo. Dono de empresa não tem férias, não tem final de semana. Você trabalha de domingo a domingo. Eu cresci vendo meus pais fazerem isso. Esse é o exemplo que eu tive dentro de casa. De pessoas que não tiveram níveis educacionais, que meu pai não terminou nem o 5º ano. Mas exemplo de uma pessoa que trabalha de domingo a domingo. E aí, muitas pessoas trabalham, chegam no final de semana, você não quer estudar, porque eu sou mãe, eu tenho uma casa. Tá, eu sou mãe, eu tenho uma casa, eu não tenho empregado todo dia, eu lavo roupa. É isso. A vida é assim, é dura mesmo. É difícil mesmo, não é fácil não. Tem dia que me dá vontade de chorar, dá vontade de sentar aqui e chorar. Tem dia que eu sento aqui e choro mesmo. Então a gente precisa parar de ficar se baseando no que vocês aprenderam na faculdade, na pós-graduação, nos vídeos idiotas que as pessoas que não têm o que fazer vão falar, pessoas que não sabem da realidade ou que estão com intenções aí escusas. Ai, Michele, mas você também tem intenção de vender. É óbvio, eu vivo disso, é meu ganha-pão. É o ganha-pão da minha família. Eu tenho 2 filhos pra criar. É óbvio. Tenho intenção de vender. Eu tenho uma empresa. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Essas pessoas têm famílias. É isso mesmo. E vocês, na prática de vocês, também. Você precisa ser bem remunerado pelo seu trabalho. Você precisa ser valorizado. Mas você não pode deixar que outras pessoas de outras profissões te desvalorizem. Ah, porque o psicopedagogo, que não sei o que. Você não pode deixar as pessoas te desvalorizarem. Ah, porque ele é médico e eu só sou uma psicopedagoga. Foda-se se ele é médico. Gente, nós temos pessoas que são especialistas que muitas vezes elas estão sendo mais bem remuneradas do que médicos. Para de ter essa ideia de que o médico, ai, tarará. Gente, esse mundo, ele já passou. Ele já passou. Médicos estão sendo, até os médicos estão sendo substituídos por máquinas. Gente, até os médicos, tá? Fazendo cirurgias, a robótica dentro da medicina, ela tem avançado. Isso, ó, só vai avançar, a coisa só vai subir o nível. Então não tem isso de que, ai, porque é médico. Ok, você é médico. Eu sou pedagoga e analista do comportamento. Eu tô nem aí se você é médico. Ótimo. Você é médico e eu sou pedagoga e analista do comportamento. Eu entendo sobre intervenção para pessoas com autismo. Muito mais que você, provavelmente. Por quê? Porque eu vivo a realidade. Os terapeutas, eles vivem a realidade com os profissionais. Por que a gente vem pra cá e a gente bate trazendo a legislação, coisa que os conselhos de vocês não fazem, não sei por que motivo? Por que a gente vem pra cá e a gente defende que os outros profissionais possam dar diagnóstico? Porque primeiro a gente está baseando nas próprias leis das profissões. Por que a gente vem aqui, bate e defende? Porque se eu tivesse, por exemplo, uma aceitabilidade maior de um psicólogo, por exemplo, dar diagnósticos, eu teria muito mais profissionais para dar diagnósticos do que apenas médicos. Eu tenho mais chances de dar acesso a diagnóstico para as pessoas que precisam. Porque o diagnóstico, querendo ou não, ele dá um norte do que esse indivíduo tem. Sem falar que para a família é muito importante. Para que a família possa, muitas vezes, cair a ficha. Tem família que só vai levar a sério mesmo a intervenção, gente, quando o diagnóstico vem. A família, ela é como se ela, né, o ser humano, ele precisa, né, você precisa de um fechamento. E o fechamento do que aquele serzinho que os pais tanto amam tem, o fechamento que essa família busca é a confirmação de um diagnóstico ou não. Então a gente tem que lutar pelo diagnóstico.
E aí a gente luta, a gente briga e ainda tem gente, a gente tá aqui defendendo, por exemplo, o psicólogo. Que é, querendo ou não, o profissional que tem a maior visão do ser humano como um todo. Se a gente ainda for ver, numa análise bem crítica, o psicólogo ainda é o profissional que estuda mais o ser humano como um todo. Sem tantas caixinhas. Só que o problema é que o psicólogo, nos seus 5 anos de faculdade, ele estuda muita coisa de maneira, muitas vezes, muito superficial. Por quê? Porque são diversas abordagens da psicologia. Mas em termos de estudo do desenvolvimento humano, o psicólogo ainda é o profissional que mais estuda o ser humano como um todo. E, no caso do autismo, por exemplo, como a gente tem déficits muito grandes na comunicação social e padrões rígidos de comportamento, nós temos sim um papel do fonoaudiólogo para identificar esses déficits muito importantes no que tange a diagnóstico. Então, é o que eu falo. Profissionais precisam se especializar, podem se especializar para se tornarem especialistas em diagnóstico. É um nicho de mercado. E lutar, e brigar, e questionar o seu conselho. Uai, CFP, se tá nas nossas normas, aqui, por exemplo, a autonomia do psicólogo nas suas intervenções. Por que você não vai lá brigar, então, com o Conselho Federal de Medicina? E aí você tem uma briga de gigantes entre conselhos para garantir os direitos dos demais profissionais. Tem muitas brigas entre conselhos que vocês nem ficam sabendo. Porque vocês ainda estão na discussão de que quem pode ser analista do comportamento, sabe? Vocês ainda estão na discussão de que para fazer supervisão precisa ter doutorado, mestrado. Vocês ainda estão caindo no conto aí do vigário. Quando a gente tem discussões muito mais importantes pra gente discutir. Acesso a diagnóstico o mais breve possível. Ah, Michele, você tá falando isso porque agora você tem uma pós-graduação em transtornos do neurodesenvolvimento que visa formar profissionais para o diagnóstico e para intervenção nos transtornos do neurodesenvolvimento. Realmente, tenho mesmo. E que realmente é uma formação maravilhosa. Onde o nosso objetivo é, de fato, preparar profissionais para o diagnóstico e para a intervenção dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Fazer com que esses profissionais conheçam a fundo de cada um desses transtornos, trazendo diversos profissionais para dialogarem ali nas suas aulas. E podem ter professores nossos que vão contra o que a gente está falando aqui, que acha que terapeuta ocupacional não pode dar diagnóstico, que psicólogo não pode dar diagnóstico, e tá tudo certo. A gente aceita aqui também quem pensa diferente. A gente aceita, a gente até remunera essas pessoas, haja vista que essas aulas são pagas. A gente aceita, a gente divulga o trabalho dessas pessoas, haja vista que o nome delas tá lá no nosso site. Tá tudo bem, são divergências. Eu não preciso desmerecer essa pessoa porque a gente tem divergências. A gente tem divergências, linhas diferentes de pensamento. E o nosso pensamento, meu e do Diogo, é um pensamento baseado na legislação. Nosso pensamento ele é sempre pautado na lei. No bom senso, na lei, na ética, no equilíbrio. E também na noção de que nós conhecemos da realidade das pessoas. Então, assim, os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, lá outros profissionais que não são os médicos podem dar diagnóstico. E é um país que provavelmente tem muito mais médicos do que o Brasil. Eu imagino, não sei, não parei para checar os dados. Então, a gente precisa ter esse tipo de pensamento.
médicos estão determinando o tipo de intervenção que o fonoaudiólogo tem que fazer. Isso é o cúmulo do cúmulo. Vocês não acham isso absurdo, não? Só eu acho isso absurdo. Médico delimitando a linha que o psicólogo tem que seguir. Isso é o fim da independência do seu trabalho. Se você se machucar e precisar de sessões de fisioterapia, o médico vai decidir quantas sessões de fisioterapia tem que ser feitas, sendo que quem sabe do trabalho do fisioterapeuta é o fisioterapeuta. Vocês entendem que aqui não é sobre puxar saco de ninguém? Que a gente não tem telhado de vidro? É sobre o certo, é sobre o correto. Não é sobre se eu sou amigo de fulano, de beltrano, disso e daquilo. Você entende? Que pra mim não é sobre a profissão X ou sobre a profissão Y. É sobre o correto. É sobre o eticamente correto. Sabe? Pra gente é isso. Então, gente, não adianta que pra trabalhar com os transtornos do neurodesenvolvimento, você tem que entender. Primeiro, você vai trabalhar com criança, você vai trabalhar com adolescente. Você precisa entender de desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento infantil, nas suas mais diversas áreas. E a gente tem que entender que o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento do ser humano, ele tem diversas áreas. Você tem o desenvolvimento motor, você tem o desenvolvimento cognitivo, você tem o desenvolvimento da comunicação, da linguagem. Exatamente, né, Cida? Não, e às vezes, eu não sei, mas e se esses médicos já têm até conchavo? Se é um médico que já tem até uma clínica e lá dentro da clínica ele mesmo já oferece todos esses serviços? Ou se ele ganha alguma porcentagem dentro dos terapeutas que ele indica? Porque eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, pelo menos há anos atrás, eu não sei hoje, porque eu não frequento mais esses consultórios médicos aqui da minha cidade. Mas aqui na minha cidade, há anos atrás, tinha a lista VIP do neuropediatra mais famoso da cidade. A lista VIP de quem eram os profissionais que ele indicava. Quem era fono que ele indicava, quem era TO que ele indicava, quem era psicóloga aba que ele indicava. Psicóloga aba. Quando o profissional já fala psicólogo aba, já tá errado. Que inclusive uma aluna minha brilhante, que eu adoro, super competente, que tá terminando a faculdade de psicologia, ela até trouxe pra gente dentro da supervisão, que eu achei o máximo. Ela trouxe, inclusive, Michelle, ela falando, né? Vou parafrasear ela. Ela falando pra gente, ela falando assim, inclusive, gente, esse termo psicólogo aba é totalmente errado, porque nós psicólogos nos denominamos psicólogos comportamentais. Então, ela trouxe pra mim essa questão que esse termo nem seria correto. Mas por que o povo vai lá e coloca psicólogo aba? Porque psicólogo aba vende. A pessoa fez um mestrado em psicologia experimental em outra coisa. Ela vai lá e coloca que ela é mestre em aba. E ela quer arrotar na minha cara que ela é uma pessoa ética. Ah, me desculpa, mas... a gente tem que chamar as coisas como elas são. Tá? E aí, falando dessa questão, por exemplo, fono aba, psicólogo aba, psicopedagogo aba, eu já até fiz uma outra live que eu falei sobre isso, que eu acho isso terrível, esses termos. Existem outras formas de você colocar e vender o seu trabalho. Isso porque eu sou uma marqueteira, tá? Sou marqueteira mesmo, faço MBA em marketing, sou marqueteira. Estudo sobre marketing, sobre comportamento do consumidor, sobre como vender mais, como vender melhor, como aprender a vender, estudo sobre tudo isso. Isso tudo tá na minha agenda de estudo, tá? Então, acho que existem outras formas mais apropriadas de colocar. Mas falando sobre essa questão do psicopedagogo aba, a gente teve uma discussão que eu achei muito importante na minha supervisão de ontem com os alunos da pós. Não sei se foi na de ontem ou na de sexta, eu sempre confundo as bolas. Mas, essa questão do psicopedagogo, acho que eu tive essa discussão nos 2 dias.
Eu perguntei pros meus alunos que estavam presentes qual o papel do psicopedagogo. Você que fez uma graduação em psicopedagogia, eu tenho alunos que fazem graduação, estão terminando graduação em psicopedagogia. Na de ontem, isso, mas eu fiz na de sexta também, agora que eu lembrei. Eu fiz esse questionamento na de ontem e na de sexta, eu fiz nos 2 dias. O que o psicopedagogo faz? Você, quando faz uma pós-graduação em psicopedagogia, para que você... o que você estuda? Com o que o psicopedagogo ele atua? O que ele faz? E muitos dos meus alunos trouxeram que os psicopedagogos... Veja bem, eu fiz uma pós em psicopedagogia, tá? Eu fiz uma pós. Na verdade, eu fiz 2 pós em psicopedagogia. Porque eu fiz uma, comecei, não gostei, achei péssima, parei, depois eu comecei outra de novo. Bom, o que o psicopedagogo faz? Muitos dos meus alunos trouxeram que o psicopedagogo, ele atua com as dificuldades de aprendizagem. Com aqueles indivíduos que têm, exatamente, aprendizagem. Com aqueles indivíduos que têm possíveis ou atrasos ou dificuldades na aprendizagem. E o que muitos deles trouxeram para mim foi que a forma como eles foram treinados dentro da pós-graduação que eles fizeram foram que a psicopedagogia se baseia muito nas questões emocionais que afetam a aprendizagem. Vocês também estudaram isso? Quem é psicopedagogo, quem fez pós em psicopedagogia? As questões emocionais que afetam a aprendizagem. Na minha pós-graduação, eu vi muito sobre isso. Muito sobre o indivíduo como centro daquele processo de aprendizagem e como as questões emocionais daquele indivíduo, o contexto pelo qual ele está inserido, ele afeta a aprendizagem. E aí, diferentes pessoas trouxeram diferentes coisas, mas estava permeando dentro disso. Eu já ouvi também em alguns vídeos de pessoas muito bem colocadas no ponto de vista do saber dentro da psicopedagogia, que nós temos linhas diferentes dentro da psicopedagogia. Nós temos pessoas que podem se pautar mais teoricamente na psicanálise e nós temos pessoas que se pautam mais na parte cognitiva dentro da psicopedagogia. De todas as respostas, mas foi trazido dentro desse vídeo essa questão. Não vou citar a profissional, mas é uma profissional muito famosa na área, que tem vários livros, eu não vou citar. Eu citei para os meus alunos, porque lá dentro da prática a gente tem um ambiente seguro de trocas, né? Mas aqui na rede social não dá para fazer tudo que eu faço lá na prática supervisionada. Tô lançando gatilhos para que vocês queiram estar nas minhas práticas supervisionadas dentro dos meus treinamentos. É óbvio, eu marqueteira que sou, mas meus alunos sabem o valor que tem, tanto que eles estão se colocando de maneira diferenciada no mercado, porque eu honro eles diariamente, trazendo coisas diferenciadas para eles aí dentro dos nossos encontros ao vivo. Mas enfim, então, essa psicopedagoga muito famosa, autora de livros que eu, assim, acho realmente que ela tem um conhecimento excelente, trouxe essa questão. Quando eu fiz a minha pós-graduação em psicopedagogia, as matérias que eu tive dentro da minha grade, elas foram mais para dentro da psicanálise. E que eu não me identifico muito com a psicanálise, como eu já falei pra vocês, mas tenho conversas muito proveitosas. Esses dias pra trás, eu conversei com uma psicanalista no meu direct e a gente teve uma troca super bacana de conhecimento. Então, olha como respeito ele pode haver
mesmo que a gente seja de áreas diferentes e eu posso aprender com a outra área. Não quer dizer, né, que eu vou lá sentar pra ler Freud, porque também, assim, desculpa, mas não é pra tanto também. Mas não significa que numa conversa eu não possa... do Freud eu gosto só das frases mais marcantes que ele tem pra colocar em momentos aí estratégicos. Mas do ponto de vista da aprendizagem mesmo e das intervenções no autismo, eu prefiro deixar o Freud de lado. Gosto até de ler algumas coisas, mas no que tange ao desenvolvimento aí do ser humano em outros momentos. Mas acho super legal a gente ter essa troca com pessoas que a gente tem pensamentos diferentes. Precisa haver esse respeito. E aí, eu sempre tive problemas com a psicopedagogia por alguns motivos. Só que quando eu falo isso, as pessoas entendem que eu estou desvalorizando o profissional que atende dentro para o ensino de comportamentos acadêmicos, para o ensino de comportamentos pedagógicos. As pessoas, elas não entendem. E aí tem um ponto que vocês precisam entender, que olha só, quando a gente fala de análise do comportamento, a análise do comportamento é sobre aprendizagem. A análise do comportamento, ela está buscando ensinar sobre aprendizagem. Ela está buscando entender como o aprendizado ocorre, mas com uma base teórica diferente de como, por exemplo, a psicopedagogia ela atua. Nós temos diversas literaturas dentro da análise do comportamento que estão falando sobre o que a análise do comportamento pode trazer para a educação, para as escolas, para a aprendizagem. Não é à toa que dentro da nossa pós-graduação, nós temos um módulo só focado em análise do comportamento na educação. Nós temos a filha do Skinner, que é o pai da análise do comportamento, e não é porque eu sou fã do Skinner e vou tatuar o nome dele no meu corpo. Não é sobre isso. A minha ideia é sempre ser interesseira para com a análise do comportamento. Eu não tenho voto de fidelidade para com a área. Eu sou bem interesseira com a área. Eu pego dela o que vai ser importante para eu ajudar os autistas. Haja vista que eu tenho um dentro de casa. E que começou a ler, né? Então, essa semana, leu o seu primeiro texto. E tudo que eu fiz para ele, para elaborar para ele ler, veio do meu conhecimento sobre leitura, sobre alfabetização. E colocando nos ingredientes, na poção mágica aí, que tem anos que a gente tá nessa poção mágica aí, colocando elementos da análise do comportamento. Então, só a análise do comportamento, ela não resolve todos os problemas, que é o que eu sempre falo pra vocês, que a gente não pode ficar bitolado. Só a análise do comportamento não resolve todos os problemas. Eu preciso entender sobre leitura. Eu preciso entender o que as mentes que pesquisam sobre processo de alfabetização, sobre ensino da leitura, o que essas mentes trazem nas pesquisas. E aí eu junto meu conhecimento sobre a aprendizagem da análise do comportamento e aí eu formo, dentro das necessidades específicas que o Diogo tem, programas de ensino para ele voltado para a leitura. Mas para isso, eu preciso entender de linguagem, de leitura. Entende? Que as áreas, eu preciso entrar nas outras áreas. Eu não posso falar assim, olha, um dos componentes muito importantes para o ensino de leitura é a consciência que o indivíduo tem sobre os sons. Som de língua, peraí, agora, ô fono, vem cá. Som, esse negócio de consciência fonológica, me disseram que é com você, eu não posso estudar sobre essa área. E às vezes essa fono, nem ela sabe sobre consciência fonológica, porque ela resolveu na carreira dela atuar com amamentação. Ela resolveu atuar em UTI neonatal. Ela resolveu atuar fazendo exames de audiometria com outra área. E aí, contam mais uma prova para vocês que a gente não pode ficar engessada.
E aí, quando eu falo da psicopedagogia, que quando eu comecei a querer fazer pós em psicopedagogia, foi porque eu achava que ela ia me ajudar na aprendizagem. Mas eu não encontrei, Michele, tá? Você pode ter encontrado, Michele, não encontrei. E vários outros alunos meus também não encontraram. Inclusive alunos que cursaram graduação em psicopedagogia, o que é mais grave ainda. Não encontramos instrumentos, bases de ação, bases de atuação, instrumentos, tecnologias, metodologias, procedimentos, ferramentas. Quando eu falo de tecnologia, eu não tô falando de tecnologia de computador, tá? Eu tô falando de tecnologia de ensino. Procedimentos, instrumentos, ferramentas, práticas para que eu pudesse usar aquilo ali amanhã nas minhas sessões. Já a análise do comportamento, ela consegue organizar o conhecimento para mim, para que eu consiga ter um planejamento na área de maneira estruturada. E é isso que os meus alunos também trazem para mim, esse feedback. Só que aí, se você ficar bitolado, aí você vai ficar igual os psicólogos, igual os médicos, igual os fonos. Porque você tá mais preocupado em ser uma psicopedagoga do que em ser alguém que é um agente transformador de ensino na vida de alguém. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso. Você está mais preocupado com a Associação Brasileira de Psicopedagogia. E a gente precisa do que com seus pacientes. E a gente precisa de pessoas que entendam da parte educacional, pedagógica, que entendam de ensinar o menino a ler, ensinar o menino a escrever, ensinar conteúdo de ciências, de matemática, de geografia. A gente precisa de pessoas. E olha só, existe um déficit, existe uma lacuna de profissionais que saibam atuar no ambiente educacional. E eu tenho crianças que ficam a maior parte do seu tempo dentro da escola. E aí eu tenho um déficit de terapeutas ABA, de analistas do comportamento, de pessoas da análise do comportamento que entendam sobre escola, que entendam sobre adaptação curricular, que entendam sobre ensino da leitura, ensino de comportamento matemático, ensino de uma série de coisas. Eu preciso dessas pessoas na educação. Eu preciso delas. Só que vocês precisam entender que não é numa única área que vocês vão encontrar todas as respostas, que não é lá na pós-graduação de psicopedagogia que vocês vão encontrar todas essas respostas. Pelo menos eu não encontrei. Várias das minhas alunas não encontrei. Mas isso não quer dizer que eu não precise de um profissional para atuar na parte da aprendizagem, na parte da educação, na parte escolar. Vocês entendem isso? Que não é sobre a psicopedagogia. Eu não tô preocupada com o andamento da psicopedagogia no mundo, porque eu não nasci para defender a psicopedagogia. Esse não é o meu papel no mundo. Como eu não nasci para defender a análise do comportamento e o Skinner. Como eu não nasci para defender nenhuma profissão. Eu nasci para defender o direito que alguém tem, que um ser humano tem, a uma aprendizagem efetiva, eficiente, com amor. A que as famílias tenham acesso a profissionais que saibam o que estão fazendo, que hajam com empatia, com ética, com verdade, com transparência, que queiram que a família seja uma parte principal desse processo de intervenção. Eu nasci para isso, esse é meu lugar no mundo. Só que eu não enxerguei esse lugar no mundo assim, ó, daqui, da noite pro dia. Eu já fui como vocês, que queria ser aceita pelos mestres e pelos doutores. Eu já sofri por isso.
Eu queria fazer parte do clubinho. Só que chegou um momento que eu falei assim, peraí, o que eu tô fazendo? O que eu quero? O que eu quero da minha vida? E o meu papel não é lutar pela profissão. Não vai ser lutar pelo seu direito enquanto fonoaudiólogo. Não vai ser lutar pelo seu direito enquanto pedagogo. O meu papel não vai ser esse. O meu papel vai ser para lutar pelo seu direito de se posicionar enquanto um profissional que atua dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Ou das pessoas que não têm um transtorno, mas só têm uma dificuldade de aprendizagem. Meu papel é esse. Esse é meu lugar no mundo. Eu entendo que tem pessoas que têm um lugar no mundo de defender a profissão da psicopedagogia, que estão lá na Associação Brasileira de Psicopedagogia, que está lá no conselho. Cada pessoa tem um papel no mundo. Cada pessoa tem um lugar no mundo. O meu lugar está em lutar pelo direito daqueles que têm direito de aprender, independente do seu diagnóstico, ou da ausência do seu diagnóstico, ou da sua condição social, ou do CEP que você vive. Não me interessa se você mora em Rondônia, se você mora no Acre, onde você mora. Porque eu também não moro num grande centro, né? Muita gente acha que aqui, inclusive, é roça, né? Então, para mim não é sobre isso. É sobre todas as pessoas terem acesso a conhecimento. É democratizar acesso a conhecimento que vai ser útil, aplicável, baseado na melhor evidência científica para vocês colocarem isso na prática. Dentro da área de vocês, dos consultórios, das escolas. E os pais que querem aprender. Por que os pais querem aprender? Porque eles não têm profissionais que façam treinamentos adequados, porque eles não têm acesso à mão de obra qualificada. Porque eles estão em locais, às vezes você tem uma criança que vem para a escola e ela vem da zona rural e ela tem uma mãe que não tem acesso a essas coisas. Para mim é totalmente sobre isso. E é essa reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Você é aquele que briga pelo seu paciente ou você está mais preocupado com seus colegas? Você pode ter certeza que o bem, ele se paga. Não se preocupe se você vai se indispor, se o seu coleguinha vai ficar com raiva, se não sei o que lá. Os seus resultados, eles vão falar por si só. E aqueles que falam mal de você porque você busca o bem para o seu paciente... Talvez daqui um tempo ele vá querer puxar o seu saco porque você se tornou o melhor profissional da sua cidade, o mais famoso, o mais bem remunerado. E aí ele vai querer puxar o seu saco e ficar com aqueles pacientes que talvez você não vai dar conta de atender porque a sua agenda já vai estar cheia. E ele vai querer ser seu amiguinho e puxar o seu saco para que você indique ele. É sobre isso. É sobre isso. A verdade e o bem, ela vende. Ela se paga a longo prazo. Tenha certeza disso. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque se eu tivesse tido medo, eu não tinha chegado até aqui. Se eu tivesse tido medo. Não tenha. Não deixa que ninguém te diga qual é o seu lugar. Se não te abrirem a porta, você mete o pé na porta. Tá tudo certo. É isso, gente. Queria que vocês começassem a semana de vocês com essa reflexão, com esse pensamento. Vamos estudar, vamos buscar, estudar e colocar na prática, estudar e colocar na prática, estudar e colocar na prática. E não tem essa de colocar as coisas na caixinha. Quem faz falar é o fono, quem ensina habilidade de independência é o terapeuta ocupacional. Para com essa conversa. Esse mundo, ele não tem lugar mais para quem tem essa visão. Não tem mais lugar para você. Não tem. Dentro do mundo dos transtornos do neurodesenvolvimento, não tem. Não tem.
e contem comigo e com o poder que a gente tem, da audiência que a gente alcança, para conscientizar as pessoas. Porque quando eu comecei, as pessoas falavam mal de mim porque os meus cursos eram online. E os meus cursos sempre foram online, não é porque, é mais barato, porque você não tem que ter um local, que não sei o quê, mas você gasta com outras coisas. Os meus cursos eram online porque eu já fui uma mãe que queria ir na porcaria da conferência lá no Texas e não tinha dinheiro pra ir. E não tinha como eu ir sozinha e deixar 2 crianças em casa sendo um autista. É por isso que eu sempre quis ter curso online. Porque não é todo mundo que vai poder viajar pra porcaria dos Estados Unidos e ficar lá e comprar livro e assistir uma conferência sem tradução. Não é todo mundo que vai ter acesso a isso. Por isso que os meus cursos sempre foram online. E as pessoas me criticavam, que absurdo, curso online, onde já se viu um curso de VibMap online, que falta de ética. O povo postava isso no Facebook, falando. Eu vi um curso online de VibMap, que absurdo, é o absurdo. Gente famosa na área, gente famosa. E aí veio a pandemia e puf. E aí eu quero ver se essas pessoas que falavam não foram dar curso online, se não estão dando curso online. Se não deram curso online na pandemia. Engraçado isso, engraçado. Mas eu fui. Porque eu sabia o que eu estava fazendo e eu sabia que os meus resultados, eles iam falar por mim. Deixa eles. Quanto mais falavam, mais força eu tinha para estudar. Mais garra eu tinha pra estudar. Você quer falar que eu não sei? Toma aqui, tô estudando. E eu ia lá e gravava um vídeo e mostrava que eu sabia. Porque o que eu sei não tá nos títulos que eu tenho. Tá na aula que eu chego aqui e dou pra vocês. Tá no conteúdo que eu chego aqui e trago. Tá nos pensamentos, nas reflexões que eu chego aqui e faço, que ninguém faz. Não faz. Eu sei que não faz. Sabe? Então, pra mim, é sobre isso. São esses pontos. E a gente vai continuar ensinando aqui vocês sobre comunicação e linguagem, sob a ótica da análise do comportamento. A gente vai falar de ensinar habilidade de independência e autonomia. A gente vai, e vocês precisam aprender desse conhecimento, porque não tem nada mais precioso, e é o que foi falado nessa conferência por um grande profissional que já tá bem idoso já. Ele falou, se eu posso falar uma coisa pra vocês, é que ensinem uma criança, um indivíduo, a se comunicar de alguma forma. Ensinem esse indivíduo a falar, a se comunicar de alguma forma. De alguma forma, gente, que não seja falando. O que a gente quer é a fala, mas que não seja falando, mas que seja se comunicando de alguma forma. A comunicação é a base para o desenvolvimento de outras habilidades. Por isso que a gente fala tanto disso aqui. Porque é a base. Não tem como. Então isso foi o que ele mais falou. E ele é acostumado a trabalhar com adultos muito comprometidos. Patrick McGreevy, o nome dele. Ele é acostumado a trabalhar com adultos que não tem nenhuma forma de comunicação e as pessoas chamam ele para ajudar os distritos, as escolas, as clínicas para trabalhar com intervenções para ensinar esses indivíduos a se comunicarem, a serem funcionais, a irem no supermercado e fazer uma compra de supermercado. E o que ele estava contando, que ele trabalhou com um grupo e foi lá no supermercado com esses meninos para fazer uma compra. E esses meninos foram com as listinhas deles e eles não sabiam ler. Mas eles conseguiram fazer a compra de supermercado. Então a gente tem que ter o foco em ensinar habilidades que sejam funcionais, pensar
a médio e longo prazo, que essas crianças vão crescer. Quem vai cuidar delas? Quem vai cuidar delas? Todos os dias eu penso, eu não posso morrer. Porque se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Que eu não posso morrer, eu não tenho esse direito. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. A gente não pode morrer, a gente não pode ficar doente. Né? A gente tem que pensar em questões práticas de quem vai cuidar do seu filho, como é que vai ser a vida dele a longo prazo, qual é a garantia financeira que você vai dar para ele. Então a gente precisa ensinar independência e autonomia para esses indivíduos. E a independência e a autonomia, a gente precisa ter comunicação. A gente precisa ensinar a comunicação para eles. A gente precisa. Por isso que a gente fala tanto aqui disso. Por isso que ele falou tanto disso. Quantos problemas de comportamento a gente tem que são frutos da ausência de uma comunicação. Se esse indivíduo está com uma dor de dente, se esse indivíduo está com uma dor de barriga, nós precisamos ensinar a comunicação. Comunicação que vai muito além da fala. O que a gente quer é a fala. Mas se por algum motivo essa fala não for possível, a gente precisa ensinar alguma forma de comunicação. E a análise do comportamento tem coisas boas para nos trazer para ensino dessa comunicação. Por que a gente não vai usar? Porque não é da fonoaudiologia? Porque não foi você que criou e aí você não quer usar? Ah, porque dentro da minha faculdade de fonoaudiologia eu não aprendi sobre isso. Então eu não posso usar. Sério? É isso mesmo que você quer enquanto ser humano? Se tem algo, se tem um povo que estudou coisas que podem ensinar esses comportamentos funcionais para essa população, existe pesquisa, existe dado, e você não vai usar porque não foi os seus mestres que te ensinaram? Que é o que aconteceu dentro, semana passada, a profissional da terapia ocupacional que veio falar, porque quem ensina independência e autonomia é os terapeutas ocupacionais. Só que a análise de comportamento tem procedimento de ensino de comportamentos funcionais, de tomar banho, lavar as mãos, escovar o dente, uma série de coisas. Porque tudo é comportamento, porque tudo o que eu faço é comportamento. Essa ciência tem essa visão. E eles foram lá e pesquisaram e trouxeram dados positivos. E se tem isso, você não vai usar? Porque não foi a sua turma que elaborou? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então troca de profissão. Troca de profissão. Não vai atender autistas. Então a gente vai continuar ensinando para vocês sobre todas essas tecnologias, sobre todas essas coisas, sobre todos esses procedimentos que vão ajudar no dia a dia do ensino dessas habilidades para propiciar a independência, para propiciar a autonomia. Mas isso não invalida o seu conhecimento enquanto fonoaudiólogo, enquanto terapeuta ocupacional. Isso não invalida a sua importância dentro da equipe multidisciplinar. Não é sobre isso. Então é justamente pensando em todos esses pontos, em todas essas coisas, que em maio agora a gente vai ter um evento que eu vou divulgar para vocês. A gente vai ter uma nova semana de aulas voltada para ensino da comunicação no autismo e nas pessoas que não são autistas, que não têm diagnóstico, mas que têm atrasos significativos na comunicação e na linguagem. Então a gente vai para mais uma semana de aulas para ensino de comunicação e linguagem, que a gente vai divulgar muito em breve. Uma semana 100% gratuita, com aquelas aulas que vocês sabem que eu não maneiro nas aulas, que as aulas vêm completas, que eu trago muita coisa, vão ser aulas gratuitas que a gente vai trazer pra vocês lá no iniciozinho de maio, que inclusive vai começar no dia do meu aniversário, dia 2 de maio. Então, já anotem aí que dia 2 de maio é meu aniversário e é também a liberação da nossa aula 1 da nossa semana aí de aulas para ensino da comunicação, porque a comunicação é a base. É a base. A gente precisa ensinar a comunicação.
E não é só dos fonoaudiólogos. A gente não tá ensinando aqui ninguém a ser fonoaudiólogo sem ser fonoaudiólogo. A gente está ensinando as pessoas a ensinarem comunicação e linguagem sob a base teórica da análise do comportamento aplicada, da teoria de comportamento verbal, para populações com atrasos na linguagem e na comunicação. É sobre isso. E eu fortemente recomendo que os fonoaudiólogos coloquem os seus egos nas caixinhas. E não são todos, gente. É uma minoria até, eu acho, que me segue, que dá essa louca aí de conselho e essas conversas aí que a gente já falou. Que eu tenho várias alunas fonoaudiólogas que são maravilhosas. Ai, amor, agora que você tá vindo pra casa, misericórdia, divino Pai, já coloca essas crianças no banho. E então, dia 2 de maio, já coloquem, a gente vai divulgar, vocês vão poder se cadastrar, vai ser gratuito, tá? Então, dia 2 de maio aí, a gente começa mais uma semana. Espero que não tenhamos aí, que as pessoas gastem a energia delas, ao invés delas ficarem com esse discurso, elas gastem a energia delas para estudar a teoria de comportamento verbal. E se não quiser estudar comigo, tá tudo bem. Estude de outras formas, mas estude e coloque esse conhecimento aí em prática. Tá certo, pessoal? Bom, o Diogo já deu aí que tá quase chegando com as crianças. Então, vou encerrando aí a live. A live hoje era para durar só 1 hora e se estendeu. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha provocado a reflexão em vocês, na cabeça de vocês, no coração de vocês. E eu fico super feliz de poder ter vocês, de poder contribuir. E a gente tá junto nessa caminhada. Mari, beijo. Vejo vocês sábado que vem aqui em casa. E vejo vocês, meu Deus do céu, a pessoa tá na live, o marido fala pra colocar nuggets pro filho na air fryer, né, gente? É uma loucura. Ontem eu dei supervisão penteando o cabelo do Benício, entendeu? Então, assim, né, só quem tava na aula entendeu. Uma loucura. O menino no banho, tinha um aniversário pra ir, eu penteando o cabelo e falando na prática supervisionada, né? A vida de mãe aí, uma loucura, né? Gente, beijo, boa noite pra vocês, fiquem com Deus, tá? Que vocês tenham uma semana abençoada. Antes da nossa semana aí no dia 2, nós vamos ter ainda alguns encontros pra falar de alguns temas aí específicos, já pra gente aquecer os motores pra nossa semana aí da comunicação e linguagem, tá? Então a gente vai ter lives aí sobre temas específicos que eu vou trazer para vocês antes da nossa semana. Então nós vamos ter lives, além das nossas de domingo, nós vamos ter outras lives aí pra gente fazer esse aquecimento nos motores, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, vou correr lá pra minha vida de mãe e dona de casa, tá bom? Fiquem com Deus, gente, boa semana pra vocês, beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.